Foram necessárias 50 noites de observações para capturar novos dados nas nuvens de Magalhães. Foram necessárias 50 noites de observações para capturar novos dados nas nuvens de Magalhães. Parte do conjunto de dados SMASH mostrando uma visão grande angular sem precedentes da grande nuvem de Magalhães. Crédito de imagem: CTUNO Lab NESF Aura SMASH DNDever, Montana State University. Agradecimento: processamento de imagens, Travis Rector, University of Alaska Anchorage, Madizamani e David de Martin. As nuvens de Magalhães são duas das nossas vizinhas mais próximas, em termos galácticos. O par de galáxias anãs e irregulares foi atraído para a órbita da Via Láctea no passado distante, e temos olhado para eles desde o início da humanidade. Alguns de nossos ancestrais até coletaram pigmentos e criaram imagens deles em pinturas rupestres e pinturas rupestres. Seguindo os passos desses artistas antigos, os astrônomos recentemente usaram a Dark Energy Camera, DECOM, para capturar um retrato em profundidade do par de galáxias. As nuvens de Magalhães não são visíveis para os habitantes do hemisfério norte, mas são bastante visíveis no hemisfério sul. Os observadores às vezes dizem que se parecem com pedaços da Via Láctea que se separaram. Mas é o inverso que é verdade, são estruturas separadas nascidas sabe-se lá onde, e estão lentamente sendo atraídas para nossa galáxia e consumidas, começando com seus halos de gás. O par de galáxias foi observado em profundidade muitas vezes. Mas esse novo esforço produziu a imagem mais detalhada deles de todos os tempos. Tudo isso faz parte do esforço de entender melhor como esses dois companheiros se formaram. As observações das nuvens contêm cerca de 4 milhões de medições de 360 milhões de objetos. Parte do conjunto de dados SMASH mostrando que é indiscutivelmente a melhor visão grande angular da pequena nuvem de Magalhães até hoje. As grandes e pequenas nuvens de Magalhães são as maiores galáxias satélites da Via Láctea e, ao contrário do resto das galáxias satélites, ainda estão formando estrelas ativamente, e em um ritmo rápido. Crédito de imagem: CTUNO Lab NESF Aura SMASH DNDever, Montana State University. Agradecimento: processamento de imagens, Travis Rector, University of Alaska Anchorage, Madizamani e David de Martin. Menor click to enlarge parte do conjunto de dados SMASH mostrando que é indiscutivelmente a melhor visão grande angular da pequena nuvem de Magalhães até o momento. As grandes e pequenas nuvens de Magalhães são as maiores galáxias satélites da Via Láctea e, ao contrário do resto das galáxias satélites, ainda estão formando estrelas ativamente, e em um ritmo rápido. Crédito de imagem: CTUNO Lab NESF Aura SMASH DNDever, Montana State University. Agradecimento: processamento de imagens, Travis Rector, University of Alaska Anchorage, Madizamani e David de Martin. A Dark Energy Camera está localizada no telescópio Victor M. Blanco de 4 metros do Observatório Interamericano de Cerro Tololo, CTIO, no Chile. A DECOM é uma câmera de alto desempenho de 520 megapixels em operação desde 2012. Ela foi projetada principalmente como parte do Dark Energy Survey, mas também realiza outras observações científicas. Para este último lançamento de dados, o poder do DECOM foi concentrado nas nuvens de Magalhães, resultando no conjunto de dados mais profundo das duas galáxias satélites. É tudo parte do que é chamado de pesquisa SMASH, ou pesquisa da história estelar do Magellanic. Até o momento, este é o conjunto de dados astronômicos mais profundo e extenso das nuvens de Magalhães, que são as grandes galáxias mais próximas de nós, explica Davini Dever, professor assistente do Departamento de Física da Montana State University e investigador principal da pesquisa SMASH. Essas galáxias satélites têm sido estudadas há décadas, mas o SMASH está sendo usado para mapear sua estrutura em toda sua extensão e ajudar a resolver o mistério de sua formação. Como as nuvens de Magalhães estão tão perto de nós, elas fornecem uma grande oportunidade para estudar pequenas galáxias e entender como se formaram. Em um artigo de 2017 anunciando o primeiro lançamento de dados do SMASH, os autores escreveram: as grandes e pequenas nuvens de Magalhães, LMC e SMC, como duas das galáxias satélites mais próximas e massivas da Via Láctea, MW, oferecem uma oportunidade de estudar os processos de formação de galáxias e evolução de galáxias de baixa massa em grande detalhe. As nuvens M muito têm grande importância para a astronomia,
tanto como laboratórios de processos astrofísicos quanto como calibradores da escala de distância extragaláctica. Como exemplo mais próximo de um par de galáxias interagindo, eles fornecem uma visão especial sobre o impacto de tais interações na estrutura e evolução das galáxias. Mas sua proximidade é útil e um desafio. O universo contém uma enorme população de galáxias anãs, e a maioria delas está a distâncias extremas e aparecem apenas como objetos minúsculos e escuros. Compare isso com o LMC e o SMC, que podem ser vistos a olho nu. Infelizmente, isso também significa que é difícil imaginá-los completamente em detalhes. Mas Decan e Smash estão à altura da tarefa. Decan in Operation Ilian Observer Watches from a Shire. Image Credit, The Dark Energy Survey. Decan em operação enquanto um observador observa de uma cadeira. Crédito da imagem, The Dark Energy Survey. Ao todo, o Smash cobriu uma área do céu 2.400 vezes maior do que a lua cheia, embora tenha levado mais de 50 noites de observações. As regiões centrais de cada nuvem são as mais complexas e este segundo lançamento de dados contém novas observações de ambas as regiões. As nuvens de Magalhães são incomuns porque ainda estão formando novas estrelas rapidamente. Eles têm populações bastante grandes de estrelas jovens. O conjunto de dados profundo e detalhado dos Smash está permitindo aos astrônomos estudar suas populações estelares mais de perto, em busca de pistas de sua história. Eles encontraram evidências de que as duas nuvens colidiram no passado, e que a colisão criou um episódio de intensa formação de estrelas. Estas são belas imagens multicoloridas das galáxias vizinhas mais próximas da Via Láctea. Por meio do cuidado que a equipe dedicada teve, eles nos deram uma visão notável dos 13 bilhões de anos de história da formação de estrelas nessas galáxias, observa o oficial do programa da National Science Foundation, Glenn Langston. Um comunicado de imprensa anunciando o segundo comunicado de dados dos Smash descreve 3 objetivos científicos. Use dados sobre a formação de estrelas para criar um filme de como as galáxias evoluíram ao longo do tempo. Envolva cientistas cidadãos na busca por aglomerados de estrelas em ambas as galáxias. Meça a metalicidade das estrelas nas nuvens. Esses dados mais recentes das regiões centrais das nuvens de Magalhães, onde a maioria das estrelas são encontradas, são únicos em sua profundidade, largura e uniformidade combinadas, explica Knut Olsen, cientista do NOEE Lab e co-líder da pesquisa. Além de produzir imagens incríveis, esses dados nos permitem olhar para o passado e reconstruir como as nuvens de Magalhães formaram suas estrelas ao longo do tempo. Com esses filmes de formação de estrelas, podemos tentar entender como e por que essas galáxias evoluíram. O lançamento de dados será apresentado em um novo artigo publicado no The Astronomical Journal. Seu título é a segunda divulgação de dados do levantamento da história estelar de Massachusetts. Comunicado à imprensa, Dark Energy Camera Snaps the Past Potential of Galactic Siblings. Novo artigo, o segundo lançamento de dados da pesquisa da história estelar de Magalhães, SMASH. Universo hoje, uma história das nuvens de Magalhães e como elas obtiveram seus nomes. Novo mapeamento das nuvens de Magalhães registra 360 milhões de objetos. Por Daniele Cassita 08 de dezembro de 2020 às 22h20. Em um passado bastante distante, a pequena e grande nuvem de Magalhães, duas galáxias anãs que estão bem pertinho de nós, vieram para a órbita da Via Láctea. Essa dupla de galáxias satélite vizinhas foi registrada em um novo retrato produzido pelo estudo Survey of the Magellanic Stellar Story, SMASH, que, embora não seja o primeiro a mapeá-las, foi o estudo mais extenso já feito delas até o momento. Encontro da Via Láctea com a grande nuvem de Magalhães rende efeitos violentos. Via Láctea pode colidir com a grande nuvem de Magalhães em 2 bilhões de anos. Quase 1,7 bilhão de estrelas brilham em novo vídeo mostrando a Via Láctea. Para este trabalho, uma equipe internacional de astrônomos utilizou a câmera Dark Energy Camera, DECAM. Instalada no telescópio do Observatório Chileno Interamerican Observatory, GIO. Essa câmera conta com resolução de 520 megapixels e tem alta performance. O instrumento está nativo desde 2012, e foi criado inicialmente para o estudo Dark Energy Survey. Segundo Davine Dever, principal investigador do projeto, o estudo produziu o mais profundo conjunto de dados já feitos sobre essas galáxias,
O SMASH está mapeando a estrutura ao longo de sua enorme e vasta extensão para ajudar a solucionar o mistério de sua formação, diz. Durante 50 noites de observações, o SMASH cobriu uma área do céu que chega a ser 2.400 vezes maior do que a Lua cheia, com cerca de 4 bilhões de medidas de 360 milhões de objetos. A primeira leva de dados sobre as galáxias foi publicada em 2017. Desta vez, a nova remessa conta com novas informações das regiões centrais e mais complexas das nuvens de Magalhães. Apesar de já terem sido observadas várias vezes, essa nova iniciativa produziu a imagem mais detalhada já feita das galáxias, e compõe um estudo que irá nos ajudar a entender melhor a formação delas. Diferentemente das outras galáxias satélite, a pequena e a grande nuvem de Magalhães seguem ativas produzindo de estrelas rapidamente. Enquanto a maioria das outras galáxias satélite está longe demais para estudos, essas nossas vizinhas permitem que os cientistas as investiguem para entender melhor como ocorre a formação e a evolução das pequenas galáxias, mas isso traz uma consequência: elas estão tão próximas daqui que é difícil mapeá-las em toda a extensão. Felizmente, a DECOM permitiu que os astrônomos conseguissem detalhes de algumas das regiões mais interessantes das galáxias. Detalhes dos dados do SMASH, que mostram a pequena nuvem de Magalhães, imagem, reprodução/CTIL/NSF/Aura/SMASH/DNDever, Montana State University. Um dos objetivos a longo prazo da equipe é utilizar as informações coletadas sobre a história da formação estelar para criar um filme de como essas galáxias evoluíram ao longo do tempo. Assim, a equipe do SMASH está utilizando os dados obtidos para estudar a história da formação das estrelas nas duas galáxias, e eles encontraram evidências de que o par colidiu entre si em um passado bastante recente. Além de produzir imagens incríveis, esses dados nos permitem olhar para o passado e reconstruir como as nuvens de Magalhães formaram suas estrelas ao longo do tempo. Com esses filmes da formação estelar, podemos tentar entender como e por que essas galáxias evoluíram, explicam os autores. A equipe do SMASH também espera que os astrônomos busquem aglomerados estelares com a ajuda de cientistas cidadãos, além de medir o conteúdo metálico das estrelas nas nuvens. Os novos dados do estudo serão disponibilizados para a comunidade astronômica, para que pesquisadores em todo o mundo possam investigar o histórico das vizinhos da Via Láctea. O artigo com os resultados do estudo será publicado na revista Astronomical Journal, e já pode ser acessado no repositório online Archive. Fonte: Universitodai, NoiLab. Eu espero que você gostou do vídeo. Deixe seu like e se inscreva-se ao nosso canal e ativar o sininho das notificações. Tchau.